Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos diante de Deus, nosso Pai, fazer o nosso ato de contrição, pedir perdão a Deus por aquilo que mais temos ofendido a Ele. Em que tenho falhado mais com Deus? Vamos buscar não somente pedir perdão, mas nos consertarmos também. E também trazer para Deus o perdão que o outro também que nos ofendeu merece, assim como queremos o perdão de Deus. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. E espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, trazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: até quando ficarás chorando por causa de Saul, se eu mesmo o rejeitei para que não reine mais sobre Israel? Enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Jessé de Belém? Pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Samuel ponderou: como posso ir? Se Saul o souber, vai me matar? O Senhor respondeu: tomarás contigo uma novilha da manada e dirás: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício? Eu te mostrarei o que deves fazer e tu ungirás a quem eu te designar. Samuel fez o que o Senhor lhe disse e foi a Belém. Os anciãos da cidade vieram-lhe ao encontro e perguntaram: é de paz a tua vinda? Sim, é de paz, respondeu Samuel. Vim para fazer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo para que eu ofereça a vítima. Ele purificou então Jessé e seus filhos e convidou-os para o sacrifício. Assim que chegaram, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe:
Não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Então Jessé chamou Abinadab e apresentou-o a Samuel, que disse: também não é este que o Senhor escolheu. Jessé trouxe-lhe depois Sama, e Samuel disse: a este tampouco o Senhor escolheu. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A seguir, Samuel se pôs a caminho e voltou para Ramá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Outrora vós falastes em visões a vossos santos. Coloquei uma coroa na cabeça de um herói. E do meio deste povo escolhi o meu eleito. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. E o ungi para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, vós sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. E por isso farei dele o meu filho primogênito. Sobre os reis de toda a terra farei dele o Rei Altíssimo. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só os sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Estamos na segunda semana do tempo comum e nós estamos vivenciando esse tempo em que toda a terra haverá de se prostrar diante de Deus, porque Deus é o grande Deus, e cantar os louvores ao seu nome, Deus Altíssimo, como nós rezamos no Salmo 65, versículo 4. Os caminhos de Deus não são os caminhos do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração, como foi mostrado na primeira leitura, e devemos aprender a enxergar para além da superfície, honrando cada dia a Deus acima de tudo. Deus nos dá essa oportunidade e Samuel 16, 1 a 3 nos mostra isso. Deus nos mostra o caminho a partir dessa escolha. Como Deus escolheu Davi, Samuel foi encarregado da escolha do primeiro rei, Saul. Saul se desviou do caminho e Deus vai dizer ontem na leitura, na boca de Samuel, vai dizer para Saul: tu não és mais rei. Mas é difícil a gente tirar do poder aquele que gosta do poder, não é verdade? Quando a gente elege uma pessoa, tenhamos cuidado. Quem estamos elegendo? Porque quem está sendo candidato gosta de poder. Nenhum político está ali se oferecendo porque não gosta de poder. Não existe isso. Então Saul foi esse rei mau, que foi escolhido até por Deus, mas praticou o que não agradava bem aos olhos de Deus e foi assim destituído pela boca do sacerdote. Mas ele permaneceu ainda fazendo mal e até ameaçando a vida dos sacerdotes, como ameaçou a vida do próprio Samuel, que tinha que se preservar para não ser morto por esse rei. E Samuel vai ser chamado então para a escolha do novo rei, mas isso tudo em segredo, para que Saul não soubesse, porque certamente se Saul soubesse, o mataria. E assim nós devemos trazer isso para a nossa vida também. Mas Deus vai dizer: não olhes as aparências, não julgue segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Isso vale para nós também, e até nos perguntarmos como tenho julgado as pessoas, que não é nosso papel julgar, não é verdade? Mas como tenho olhado para as pessoas, tenho julgado pelas aparências muitas vezes, até muitas vezes, e muitas das vezes nós julgamos pela aparência e julgamos mal, não conhecendo o coração da pessoa. E assim era necessário que a escolha de Davi fosse uma escolha que não se julgasse pela aparência. E aí era necessária essa unção de Deus que Samuel tinha. Ele era um homem de visões, que teve revelações, que tinha revelações. A sua vocação nasceu dessa revelação, de sonho que ele escutou Deus. Samuel, Samuel, aquele chamado que ele teve, repetiu-se. E faltava um dos irmãos dos filhos de Jessé para encontrar qual deles seria o rei. E tinha um que estava a pastar ovelhas. E Jessé mandou buscá-lo. Era ruivo, de belos olhos e de formosura de aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, diz a palavra, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e Samuel se pôs a caminho e voltou para Ramá com a missão cumprida, ungiu o novo rei. E nós temos aquele dito popular que a voz do povo é a voz de Deus. É verdade. Quando o povo se deixa levar pela sabedoria divina, quando o povo se deixa levar pela enganação, pela fake news, a voz do povo pode se tornar a voz do maligno, inclusive. Tenhamos cuidado nessas eleições que se aproximam na escolha
do nosso representante, para não nos deixarmos levar também pelas fake news. E o Salmo responsorial, Salmo 88, encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. E isso vem também para a nossa escolha. Nós vamos ver aí que Davi era aquele que não estava presente, era aquele que estava trabalhando. Deus escolhe aquele que está a serviço, aquele que está trabalhando. E Davi era aquele que estava trabalhando, fazendo o trabalho de pastoril, pastoreando as ovelhas. E é esse que Deus escolheu. E Deus quer assim também, que nós nos ocupemos, que nós façamos algo, que nós trabalhemos, porque Deus vai olhar para aquele que está também a trabalhar. Não vamos cruzar os braços e esperar o chamado de Deus. Jesus Cristo chamou aqueles que também estavam trabalhando. Nós devemos também não parar. É isso que a palavra de Deus hoje também quer hoje nos direcionar. Não paremos, não desanimemos, não vamos baixar a cabeça, que nós não vamos escutar o chamado de Deus dessa forma. E o Evangelho de Marcos 2, versículo 23 a 28, Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado, e seus discípulos também o acompanhavam e começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Eles não estavam fazendo nada de errado, era permitido que os caminhantes colhessem nos campos, nas plantações, apenas aquilo que era para alimentar-se durante a caminhada. Não podia encher o saco, nem a sacola. Era necessário somente para se alimentar. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, porque eles fazem dia de sábado o que não é permitido. Aí está a questão da lei do sábado. E Jesus vai dizer: por acaso nunca leste o que Davi, seus companheiros, fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? E aí ele vai citar aquele momento que Davi entrou na casa de Deus, entrou no templo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros. Davi também não praticou nenhum mal, ou seja, até a lei do sábado, que era importante para eles, ali estava em jogo. O que estava em jogo era que eles estavam com fome, e Deus permite que a lei esteja abaixo da necessidade do homem. É isso que Jesus quer falar. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado, o próprio alimento, ele sendo alimento, o alimento eucarístico que nos dá a vida. Por isso que na ressurreição Deus esperou completasse o dia do sábado para no domingo celebrarmos esse dia que nós celebramos da nova festa do Senhor, que simboliza isso, que Deus é Senhor também do sábado, e Jesus Cristo é esse que veio como novo Adão, que vem da nova criação, dá início ao novo dia, que é o domingo que nós celebramos. Os fariseus questionam Jesus, porque seus discípulos colhem espigas para matar a fome. Era um questionamento. O questionamento corre não porque os discípulos estão saqueando o campo alheio, mas porque fazem isso em dia de sábado. Sábado era e continua sendo para os judeus muito importante, comparado ao nosso domingo, dia de repouso, dia de encontro com a comunidade, dia de convivência com a família. O mestre justifica a atitude de seus discípulos com um exemplo tirado da própria Escritura, ao dizer: o sábado foi feito por causa do homem. Mostra claramente que as leis devem estar a serviço da vida, da comunidade, das pessoas. O próprio mestre atuava mesmo em dia de sábado quando se tratava de fazer o bem ou quando a vida estava em perigo. A vida está acima de qualquer lei. Com seu ensinamento, Jesus prega também a libertação da servidão religiosa. E nós vamos trazer
isso para a nossa vida, comparando a primeira leitura, que Deus não escolhe pela aparência. No Evangelho, vamos viver não segundo os costumes também, vamos viver segundo a essência, que é a necessidade do homem, que deve se sobrepor a qualquer lei, a qualquer costume. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia, ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Quem reza, se salva. Isso quer dizer, está em sintonia com Deus. Quem reza, pratica o melhor bem. E quem foge da oração, foge do melhor bem. Deus nos dá essa possibilidade de o encontrá-lo nesta vida para a nossa salvação. Quem reza se salva e quem não reza se condena. Portanto, vamos rezar todos os dias e carimbar o nosso passaporte para a vida eterna. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos e que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.